Idoso em Foco. A experiência de quem já atingiu a maturidade em um bate-papo descontraído sobre a vida e as questões do cotidiano. Olá, eu sou Diva Pérez. Eu sou a Aline da Flon e começa agora o Idoso em Foco. Regimes autoritários que se opõem à liberdade individual e que se fortalecem a partir da obediência inquestionável da população representaram um marco na história do Brasil e de outros países no mundo. Por isso, hoje nós vamos falar sobre o que é democracia e por que devemos defendê-la. E esse tema é fundamental levando em consideração o que nós temos vivido nesses últimos tempos, né? Pessoas indo às ruas pedindo a volta da ditadura militar, o que é inconstitucional. E para esclarecer este assunto, nós conversamos com a nossa diretora e historiadora Sônia Vanderlei, que é especialista em Brasil República. Democracia significa governo do povo, governo da maioria. Então, a maioria, de formas diferenciadas, hoje é mais conhecida a democracia representativa, né, e não a democracia direta. Hoje a democracia representativa significa que você vota em candidatos, em pessoas que vão te representar numa esfera política, legislativa, executiva e, mais do que isso, alguma coisa que a gente esquece, tem o direito e o dever de depois encontrar canais que permitam a você cobrar desse seu representante aquilo que o levou ao poder legislativo, ao poder executivo. Isso é democracia. A democracia agrega muitas coisas, dentre elas a liberdade de expressão. Pena que, historicamente, o Brasil viveu poucos momentos democráticos. A nossa democracia passou por interrupções e isso demonstra imaturidade e fragilidade no sistema democrático brasileiro. A nossa democracia é extremamente recente. Momentos em que ela tinha eleições livres, entre aspas, nem sempre são tão livres assim, mas eleições para representação, 3 poderes constituídos, com seus problemas, mas tentando se equilibrar. O Brasil teve só esses momentos. O Brasil teve na República Brasileira, o Brasil teve 2 grandes ditaduras. A ditadura do Estado Novo, de 37 a 45, e a ditadura civil-militar de 64 a 85. A ditadura é uma forma de governo que se opõe à liberdade individual e política dos cidadãos. Aqui no Brasil, após o golpe militar de 64, a ditadura durou 21 anos. E durante o governo militar, houve censura à imprensa, perseguição a jornalistas, prisões, torturas e inclusive mortes de pessoas contrárias ao regime. Foi um cenário realmente muito triste. Muitos desapareceram misteriosamente de suas casas e nunca mais voltaram. Adair Rocha, de 71 anos, professor da Faculdade de Comunicação Social da UERJ, viveu na clandestinidade naquele período e chegou a ser interrogado pelo DOPS. Quando eu estava clandestino, também em Curitiba, eu senti a polícia seguindo por todo lado, né? E aí, quando vim para o Rio, ainda nesse processo, parecia que tinha acalmado um pouco. E, de repente, fui surpreendido por pessoas que frequentavam o lugar onde eu estava e tinham, inclusive, levado um livro do Pedro Casaldáliga, né, esse bispo que faleceu agora há pouco tempo, né? Um livro que eu tinha como mostrando que eu era comunista, né? Assim como ter grupos com Paulo Freire, né? E com as diferentes pessoas também, você podia ser preso, né? O Departamento de Ordem Política e Social, mais conhecido como DOPS, ele foi um órgão de repressão aos movimentos sociais e populares durante a ditadura no Estado Novo. E também ele atuou como um centro de tortura e veio a retornar às atividades durante o governo militar. E assim como o professor Adair e tantos outros, o jornalista Vladimir Herzog também foi convocado para dar depoimento ao DOPS. No entanto, ele nunca mais voltou.
O assassinato do jornalista representou um marco nas lutas pela redemocratização e não é à toa que no dia 25 de outubro se comemora o Dia da Democracia, data escolhida em memória de Vladimir Herzog, morto pela ditadura militar em 25 de outubro de 1975. Diferentemente da Argentina e do Chile, que puniram militares pelos crimes cometidos na ditadura, o Brasil, muito tardiamente, criou a Comissão da Verdade em 2011, mas só agora, em 2021, é que aconteceu a primeira punição. O delegado aposentado Carlos Alberto Augusto foi condenado a 2 anos e 11 meses de prisão pelo sequestro de Edgar de Aquino Duarte, que está entre as 434 vítimas de assassinato ou de desaparecimento forçado na ditadura. De acordo com Sônia Vanderlei, a sociedade brasileira ainda não passou a limpo o que aconteceu no período da ditadura militar. Sem dúvida alguma, a sociedade brasileira não passou a limpo o período da ditadura. Ela jogou a sujeira para baixo do tapete. Pois é, e para defender a democracia, precisamos lembrar sempre do que aconteceu no passado, para que não volte a se repetir. O direito ao voto é uma conquista que nos permite escolher nossas governantes de forma democrática. Pessoas acima dos 70 anos não são obrigadas a votar. No entanto, para o professor Adair, de 71 anos, deixar de exercer o direito de votar é algo que não pretende fazer. A importância do voto está relacionado com a perspectiva política, né? O que é o papel de cada pessoa. O voto é uma das formas importantes dele apontar para o que ele quer. Enquanto estiver vivo, eu vou estar necessitando do desenvolvimento das políticas públicas, do comum, do aprofundamento democrático e tudo mais. Então, isso, para mim, não se coloca na questão da idade ou de ser facultativo ou não. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, em 2016, pessoas com 70 anos ou mais correspondiam a 5% do eleitorado. Em 2020, aumentou para 7,7%. De acordo com o demógrafo do IBGE, Márcio Minamiguchi, em entrevista ao G1, esse crescimento está relacionado a uma maior expectativa de vida da população brasileira. Além disso, segundo a cientista política Priscila Lapa, em entrevista ao Diário de Pernambuco, muitos idosos preferem exercer o direito ao voto mesmo sem ter obrigação, devido aos momentos históricos que vivenciaram na história da democracia brasileira. Pois é, Aline. E o relato do professor Adair reforça ainda mais essa informação. Eu sou daqueles que viveu ali o 64 de forma, e depois o 68 pior ainda, e depois os anos 70. Passei também por esse processo de clandestinidade e em algum momento já nos anos 70 e pelo processo interrogatório, né, no DOPS. Então, sei que há muita gente mesmo, inclusive nós vivemos um processo que, com quanto mais idade, mais as pessoas têm a clareza da importância do que é votar. As pessoas todas que passaram pela ditadura militar, pessoas que passaram por esses processos de aniquilamento do direito do exercício da cidadania e tudo mais. Então, acho que aí tem um papel, inclusive, importante de ser transmitido para todas as pessoas que não passaram por esse processo e que podem achar que tudo já está resolvido. Realmente esse é um ponto importantíssimo para se refletir, porque apesar de muitos terem nascido durante a redemocratização e não terem experienciado os tempos sombrios em que não se tinha liberdade de direitos fundamentais, é importante ressaltar que esse tempo existiu e por isso nós devemos cuidar para que ele não se repita. Como disse Miguel Torres, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo e Mogi das Cruzes, a democracia é um patrimônio da nação brasileira. Então, é nosso dever cuidar de defendê-la. Mas, Aline, o nosso programa chegou ao fim e foi um prazer imenso bater mais esse papo com você. O prazer é todo meu, Diva. E aos nossos ouvintes, muito obrigada pela audiência e até o próximo Idoso em Foco.
Idoso em Foco. Produção Rádio UERJ. Realização Centro de Tecnologia Educacional CTE.